A graça e a paz da parte Todo-Poderoso para todos os irmãos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Mais uma vez, quero cumprimento todo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais uma alegria, um privilégio que eu me sinto aqui falando dos mistérios de Deus pelo qual Ele tem nos colocado. Porque Ele é o Deus de promessa e as suas promessas se cumprem em todo aquele que através de obra e deposita a sua fé. Quero cumprimentar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que compartilham esse vídeo, aquele também que não compartilha, que Deus abençoe da mesma forma. Quero parabenizar a irmã Tereza, esposa do nosso irmão José Silva, lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, lá no bairro Jardim Palmares, que hoje está aniversariando. Que Deus lhe abençoe, ele dê muitos anos de vida, minha irmã. Deus lhe abençoe. A paz do Senhor para a nossa irmã Cidicleia, para todos vocês aí em Nova Iguaçu, na cidade do Rio de Janeiro. Um abraço com a paz de Cristo, que chuva de bênção derrame sobre todos vocês. E nesta noite eu quero falar com todos com uma palavra no livro de Samuel, do profeta Samuel, pelo qual ele nos expressa a sua dignidade, ele falando para o arrependimento, falando para seguir os conselhos de Deus, porque só Ele é em tudo, em todas as coisas que a gente precisa, que vem do alto, vem do trono da graça do nosso Deus. Amados e amadas, vamos começar primeiro fazendo a nossa leitura, que a nossa leitura hoje nós vamos fazer no livro do profeta Samuel, no capítulo 8, do capítulo 8, que ele nos diz: louvado seja Deus. Capítulo 8, do verso 1 em diante. O profeta Samuel, no qual, quando ele já estava na sua idade, já um pouco avançada, e ele e o povo querendo rejeitá-lo, mas Deus estava com ele para transmitir algo que poderia acontecer por causa da desonestidade do povo. Louvado seja Deus. Então nós vamos ler aqui do 1 Samuel capítulo 8, verso 1 em diante, que nos diz: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome dos seus filhos primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Bezeba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram às avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Vamos fazer uma breve confissão. Querido Deus e Pai, Pai bondoso e misericordioso, neste momento, Senhor, me encontro aqui falando a Tua palavra, Senhor, te pedindo que o Senhor me use, porque eu vou usar a Tua palavra, e que Tua palavra seja inspirada pelo envio do Teu Espírito Santo na minha vida e na vida de todos, que aonde chegar a esse vídeo, que possam alcançar bênção, misericórdia e livramento. Senhor Deus, neste momento, eu entrego a minha vida e a vida de todos em Tuas mãos. Amém. Então, queridos amados, como nós já lemos aqui no nosso texto,
que fala aqui de Samuel. Ele foi escolhido para o Senhor antes mesmo do seu nascimento, porque quando a sua mãe teve ele, ela não poderia ter filho. Ela tinha um problema. Ela não poderia ter filho, mas ela tinha uma concorrente que zombava muito dela. Mas ela não se voltou para trás, continuando sempre adorando a Deus, derramando sua lágrima e súplica, pedindo a Deus porque lhe desse o filho, pois ela não poderia ter. Mas a sua concorrente tinha filho e zombava dela. Mas ela, não falando nada para o seu esposo, não falando para ninguém, mas simplesmente orava, falando constantemente com o Senhor. E naquela época, e ano em ano, o povo ia aos montes para adorar e levar sacrifício ao Senhor. E naquele momento, naquele ano que ela subiu, ela como clamando a Deus sozinha, derramando sua lágrima, o profeta estava lá, recebendo as ofertas do povo e sacrificando com sacrifício suave ao Senhor no templo. Mas de repente ele saiu para fora e viu Ana chorando. E ela mal mexia com seus lábios. O homem de Deus, sem entender nada, faz uma pergunta para ela, um pouco radical, porque não sabia dos seus pensamentos. E Deus não deu esse privilégio para ninguém, para que nós possamos saber o pensamento do próximo. E ela simplesmente respondeu, porque ele fez uma pergunta: por que tu não te apartas desse vinho? E ela respondeu: eu não estou embriagada, meu Senhor, mas estou em espírito de amargura. E assim aquele homem entendeu e profetizou na vida dela: olha, daqui um tempo, por um tempo, e falando o tempo determinado, você abraçará o filho. E o qual a palavra de Deus, ela se cumpre quando o homem anda com sinceridade, faz a obra dignamente, fala a verdade, pelo qual, quando está escrito aqui na Escritura, ele fala com ousadia e com autoridade. E Deus promete e cumpre com a sua palavra através das suas petições. E ele profetizou para aquela senhora, para aquela mulher, a mulher de Eucanã, que no próximo ano ela abraçaria o filho. E assim ela foi para casa, mas mais confortável e falando sempre com Deus. Não falando com o homem, mas falando com Deus. Até que chegou o dia que ela falou para o seu marido que ela estava grávida. E ela fez um voto com o Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu lhe entregarei para que sirva ao Senhor por toda a sua vida. Que maravilha, né?
Que promessa! E assim ela fez essa promessa, ela fez esse voto. E se cumpriu. Quando o menino nasceu, que desmamou, ela entregou a seu marido para que levasse ao homem de Deus e o deixasse lá no templo para servir ao Senhor. E isto sucedeu, que foi o profeta Samuel. E pôs-lhe o menino de Samuel, o nome dele Samuel, ele jovem novo, foi para o templo para servir ao Senhor. Amados, veja que o mistério de Deus só pertence a Ele. Nós temos por obrigação de pregar a sua palavra. E aqui a gente vê que Eli estava no templo, dormia no templo, fazia as obras de sacrifício pelo qual o povo nos levava lá para oferecer ao Senhor. E o menino ficou lá com ele, seu pai o deixou lá. Mas de ano em ano, a sua mãe ia lá levar uma túnica para ele. Louvado seja Deus. E assim o menino foi crescendo, até o tempo determinado por Deus, quando Deus precisava de usá-lo para fazer a obra. E começou a falar com ele, em sonho, quando ele foi dormir. Ele dormindo, mas de repente ele ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi até onde ele estava. Falou: fala, meu Senhor. E ele respondeu: eu não lhe chamei, meu filho, vá dormir. E assim ele o foi. Conseguindo dormir, outra vez aquela voz: Samuel. E ele se levantou correndo para o quarto onde estava ele. E fala, meu Senhor. Ele disse: eu não lhe chamei, meu filho, vá dormir. E assim sucedeu. A terceira vez, Eli entendeu que era da parte de Deus. E deu instrução, quando ele ouvisse aquela voz, falava, ele respondeu: fala, meu Senhor, que teu servo ouve. Que ele entendeu que era Deus que estava falando com ele, queria falar com ele. E assim, a obediência que faz parte do mistério de Deus, quando veio aquela voz pelo qual estava dormindo, e chamou pelo seu nome, e ele respondeu: fala, Senhor, teu servo ouve. E ele deu todas a instrução para que falasse para Eli, porque algo estava acontecendo com Eli. Então, Eli, também com sua idade, já um pouco avançada, constituiu seus filhos para a obra do Senhor, mas eles não o obedeceram, fizeram sempre ao contrário, tudo aos olhos dele, e ele nada nos falou para que ele impedisse de fazer as coisas errôneas. Então, quando o Senhor falou com o menino Samuel e deu instrução para ele, para que ele cuidasse da casa, arrumasse a casa, ou seja, falasse com seus filhos, pelo qual que ele estava fazendo tudo desordenadamente, mas ele entendeu que Deus tinha falado com ele, e ele mandou chamar a Samuel, que fosse até a presença dele, e disse:
Me conte tudo quanto que o Senhor nos falou e não me negue nada. E assim ele falou, conforme a palavra de Deus, que algo ia acontecer com ele, porque a sua casa, ou seja, com a sua família, não estava em ordem. E isto aconteceu. Eles, filhos dele, saíram para a peleja. Mas de repente, ele já estava velho, cansado, sentado no alpendre, quando veio a notícia que seus filhos tinham morrido. Ali ele teve aquele susto e caiu do alpendre e morreu. O menino Samuel, crescendo na presença de Deus, e Deus os guiando, ele mostrando, ele constituiu um grande profeta. Porque desde o ventre da sua mãe, que foi prometido, promessa da sua mãe, um voto que ela fez, que entregaria ele por o resto da sua vida para servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Como diz o texto, assim Samuel, um grande homem de Deus, profetizando sobre Israel, andando nos caminhos do Senhor, orientando o povo, e o povo sendo governado, tendo um governo infinito, tendo um governo que não precisava de alguma pessoa ser substituída para governar, para reinar, mas o povo não olhava para as palavras pelo qual Samuel falava, mas sim olhava para os outros povoados, para os outros reinados, para os vizinhos, para os outros, porque os outros tinham o rei que resolvia os negócios e os problemas levava até ele para resolver. Mas naquele momento, naquele reinado, aonde Samuel estava, não teria rei, mas sim tinha o rei dos reis, que enchia de tudo. Mas o povo, olhando de lado, olhando para o outro lado, viu que o povo, eles tinham um rei e o pessoal não tinha. Os israelitas não tinham. Mas o que eles se reuniram? Foram até o profeta Samuel, que pedisse que ele constituísse um rei para ele. Como diz o texto, louvado seja Deus, os israelitas pedem um rei e Deus o concede. Conforme no texto que nós lemos, do verso 1, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, pôs por juiz sobre Israel, e era o nome dos seus filhos, primogênito Joel, e o nome do segundo, Ábia, e foram juízes em Bezeba. Da mesma forma, porém, seus filhos não andaram perante os caminhos dele, antes se inclinaram às avarezas e tomaram presente e perverteram o juízo. Louvado seja Deus. Nesses 3 versículos que nós lemos aqui, veja que é algo muito interessante, que nós temos que obedecer a lei de Deus e não a lei dos homens. Porque aqui os filhos de Samuel,
porque os seus filhos, Samuel nomeou os seus filhos para juízes na parte do sul de Israel, mas eles não seguiram os bons exemplos de seu pai. Eles decidiram proceder erradamente. E a Bíblia, neste caso, não culpa Samuel como culpado, como Eli foi culpado. Percebe-se que Samuel não lhe permitiu exercer sacerdócio. O procedimento dos filhos de Samuel ensina que os filhos de pai convertido deve ser levada a decidir quanto à sua vida espiritual. Porque ele pôs no sacerdócio os seus filhos. Mas aqui Samuel não pôs o sacerdócio para ele. Então tem essa diferença pelo qual de Eli para Samuel. Porque Eli deixou tudo a correr, de riacho abaixo, os seus filhos faziam à vontade, mas constituiu-lhe sacerdócio, que não era permitido por Deus. Assim como agora Samuel, ele não constituiu sacerdócio, mas sim simplesmente foi por juiz. Mas a gente vê que nesse texto aqui, que o povo olhando para os filhos de Samuel, viram que ele estava em outro caminho. Então foram até Samuel, que constituísse agora um rei. Como diz aqui, do verso 4 ao verso 5, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram até Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Amados, veja que o que os povos fizeram, tomando esta decisão. Eles tomaram essa decisão porque o reinado fazia parte da promessa do concerto de Deus em Abraão, como está lá em Gênesis, no capítulo 17, verso 6, e nas bênçãos que Jacó proferiu sobre seus filhos. Destinou a monarquia à tribo de Judá, como está lá em Gênesis, capítulo 49, verso 10. Moisés previu o dia em que Israel ficaria descontente com o governo direto de Deus, como está lá em Deuteronômio, no capítulo 17, verso 14 e 15. Vamos dar uma conferidinha lá. Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 e 15 de Deuteronômio. Louvado seja Deus. Olha o que ele diz: quando entrarem na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuírem, e nela habitarem, e disserem: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, para certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor, teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti, e não porás por homem estranho sobre ti, que não seja de teu irmão.
Então teria que ser, não poderia ser de outra família, teria que ser da própria família, como está aí explicando aqui. Louvado seja Deus. E Deuteronômio também nos dá também uma referência sobre isso aí também, Deuteronômio capítulo 28, verso 36, também fala. Porque aqui nós temos que nós paremos no versículo 5 e o versículo 6 nos diz: porém, estas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando os disseram: dai-me um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Queridos amados, vejam que primeiramente nós temos que primeiro orar ao Senhor e ver qual é a resposta que nós temos. Porque se a gente voltar mais um pouquinho, louvado seja Deus, em Gênesis, se a gente for lá em Gênesis, nós vamos ver algo pelo qual Gênesis capítulo 6, 17, verso 6, através de Abraão, quando ele diz aqui: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nação, e rei sairão de ti. Sairão de, olha o que ele diz: e reis sairão de ti, da própria família, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, e depois de ti, em sua geração, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Veja que Deus também falou com Abraão, que seria na sua própria geração, da sua própria descendência. Ele sempre estava ao redor, a instruir, a fazer conforme o Senhor tem nos dado. Mas com referência sobre o qual nós estávamos falando, sobre Eli, nós voltando um pouquinho no mesmo livro do profeta Samuel, louvado seja Deus, a gente vê que no capítulo 2, no verso 29, veja-me o que aconteceu, porque das coisas contra o sacrifício e contra as minhas ofertas de manjarem, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Vejam o que sucedeu com Eli, porque ele não instruiu seus filhos, mas simplesmente eles não honraram o que Deus tinha nos mandado. Ele era para ele ter instruído seus filhos, para que honrasse a palavra de Deus. E eles não honraram a palavra do Senhor. Aí ele diz aqui mais no verso 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Estas palavras que foi falada sobre honras a teus filhos mais do que a Deus, mais do que a mim, isso é Deus falando para Eli. Ele foi um fracasso total na liderança espiritual da sua família. E por conseguir
de Israel, como o pai não instrui seu filho no caminho da justiça, quando estes seduziram mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Ele não exercitou a sua porta do tabernáculo. Ele não exercitou sua vontade, nem sua autoridade espiritual para afastá-lo. Louvado seja Deus, para afastá-lo do ministério. O fracasso de Eli como pai e ministro do Senhor resultou no seguinte: o castigo divino sobre Eli, louvado seja Deus, sobre seus filhos e sua família, relaxamento no respeito ao ministério, louvado seja Deus, o afastamento da glória de Deus de Israel. A Bíblia inteira destaca a necessidade da santidade e do temor de Deus com o seu padrão para quem lida com o seu povo. Louvado seja Deus. Então Elias sofreu a penalidade de Deus por não obedecer a Deus e não educar seus filhos para andarem nos caminhos do Senhor, mas antes, como sacerdote, pervertia a palavra de Deus. E assim Samuel, há uma diferença, porque os seus filhos não andaram nos caminhos como tinha que andar, mas também perverteram. Mas Samuel, ele andava em espírito. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então veja que disse o Senhor a Samuel, porque o povo pediram um rei, mas o que Samuel fez? Porém, estas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-me um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e é isso que nós temos que fazer: orar ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do vosso povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, ante a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele. Louvado seja Deus. Veja que nós temos aqui uma referência de um reinado para aqueles que andam no Espírito e em verdade, no caminho do Senhor. Tem um rei dos reis. Se nós voltarmos um pouquinho para o livro de Deuteronômio, no capítulo 17, louvado seja Deus. Vamos ver o que diz no capítulo 17 de Deuteronômio, do 14 e 15. Louvado seja Deus. Olha o que diz: eleições e os deveres de um rei, quando entrarem na terra que te dá